De volta com mais esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil, contando sempre com a sua participação no www.pratiquemaisEsportes.com.br. Com o Campeonato Brasileiro chegando, o técnico Falcão, que até pouco tempo atrás era comentarista, volta ao posto e comenta sobre a sua expectativa dessa competição. Olha, eu acho que vai ser um Campeonato Brasileiro muito difícil. Muito difícil, né? Porque a gente começar a falar nos principais times para serem campeões brasileiros, são times que já estão montados há bastante tempo, pelo menos com uma estrutura de time há bastante tempo, né? Você pode pegar lá de Belo Horizonte para cá o Cruzeiro, o próprio Atlético, passa pelo Flamengo, pelo Fluminense, e vem vindo, né? Chega em São Paulo, os times como o Santos, que você falou, o próprio São Paulo, Palmeiras com o Felipão, o Corinthians com o Tite. Você vê que nós temos aí muitos times já há bastante tempo com o treinador e há bastante tempo treinando, né? Com o grupo praticamente montado por eles, né? Mas é uma competição interessante. O Internacional não ganha desde 79. Nós esperamos montar uma estrutura que possa dar para a gente tentar brigar pelo campeonato. O curioso é que nesse comentário do Falcão aí, ele não citou os times do Rio de Janeiro, né? Que os dois últimos campeões são do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, né? E ele não citou, mas também são grandes times. Inclusive, está no nosso site, todo mundo pode entrar e participar, professor. Qual estado, o time de qual estado vai ser campeão brasileiro, né? E aí eu pergunto para vocês, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul ou Minas Gerais? O time de qual estado? Eu já respondo sua pergunta, mas antes de responder, eu queria só concluir esse raciocínio. Quer dizer, ele está certíssimo, né? Citou Minas, citou São Paulo, faltou citar o Rio de Janeiro, o próprio estado do Rio Grande do Sul, onde tem o Grêmio, que fez a melhor campanha o ano passado, né, no segundo turno, e o Internacional, que é o atual campeão da Libertadores, que é também um candidato ao título. E o Curitiba, que está fazendo a melhor campanha dos últimos 30 jogos, é o melhor time do Brasil, né, Curitiba. E o Ceará, que também está fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil. Então resta poucos times aí, talvez o Bahia, o Atlético Goianiense, que ainda não se apresenta como candidatos ao título. Mas o resto todos são candidatos ao título. Então ele está certo. E respondendo a sua pergunta, eu acho que o campeão esse ano vai ser de Minas. Minas Gerais. Para você, André? Eu arrisco São Paulo. São Paulo. Arrisco São Paulo. E em relação ao Falcão, informações dão conta que ele vem recebendo sondagens da Roma para comandar o time da Roma. Então ele já foi o rei de Roma, né? Voltou a ser técnico, foi rei, mandou no Inter e também e também lá na Europa, na Roma. Então ele está sendo protegido. E agora volta como técnico, já vira campeão rapidinho, já vira campeão, né? E o pessoal de fora viu isso com bons olhos e manifesta interesse no Falcão. Geninho é o novo técnico do Vitória. Ele chega para ocupar a vaga deixada por Antônio Lopes, demitido na última segunda-feira após o vice-campeonato no estadual. Geninho vai estrear na segunda rodada. Amanhã ele vai apenas assistir a estreia do rubro-negro baiano contra o Vila Nova em Salvador. Vamos falar do São Paulo com o Lucas convocado para a seleção brasileira. São Paulo estreia no domingo no Campeonato Brasileiro. Se no Flamengo o assunto é a convocação de Thiago Neves, no São Paulo, claro, o assunto é a convocação do também meia Lucas. Muito contente, a emoção é difícil explicar, agora é chegar lá e mostrar que eu sei. Quando o time inteiro não tá bem, é difícil o individual aparecer, né? Quando o time inteiro tá bem, o individual aparece. Mas eu tava confiante sim, tava pensando positivo e a gente só fica ali na frente do computador para ter a certeza, né? Mesmo estando confiante, não tem como ter essa certeza. Então a gente fica ali ansioso e quando vem, a gente fica muito feliz, né? Agora é aproveitar e dar o meu melhor. Mas antes de Lucas se juntar aos outros 27 jogadores convocados por Mano Menezes, tem a estreia do tricolor paulista no Campeonato Brasileiro. No domingo, fora de casa, o São Paulo encara o Fluminense às 6h30 da noite. Para a equipe que foi eliminada pelo Avaí da Copa do Brasil, começar bem o Brasileirão significa espantar de vez a crise. Futebol é momento, a gente tem que estar provando a cada dia e só voltando a vencer que o torcedor vai voltar para o nosso lado. A gente vai procurar fazer isso aí no começo do Brasileiro, porque quando o torcedor está do nosso lado, a gente com confiança, tudo fica mais fácil.
André, o São Paulo tá um time meio esquisito esse ano, né? Sem o Lucas já é um prejuízo muito grande, com o técnico demitido que foi readmitido por causa de dinheiro. Tá uma bagunça o tricolor, Não, André. E a readmissão dele foi uma coisa assim tão chata. Ele pediu desculpa pro Rivaldo. O Rivaldo cometeu o ato de indisciplina e ele pediu desculpa pro Rivaldo. O Rivaldo se manteve dizendo que não fez nada de errado. E ele na entrevista falou, não, eu pedi desculpa pro Rivaldo. Não, mas é pela forma como ele se referiu ao Rivaldo. Né? Mas o Rivaldo é que provocou aquela situação, mas de qualquer modo, um Rivaldo erro não justifica o outro. O Rivaldo falou, eu me sinto humilhado por ter ficado no banco de reservas. Então ele pediu desculpa por essa situação, por ter colocado o Rivaldo para aquecer o segundo tempo inteirinho e não ter o colocado para jogar. Mas ele não é obrigado a colocar o Rivaldo, não, E todo time de futebol, no segundo tempo, coloca os jogadores do banco, todos eles para aquecer. Não aí são depois, todos os times, não. Aí depois, não o tempo todo. Aí depois, quando completa as alterações, aí o pessoal senta. Isso eu cansei de ver. Mas o Rivaldo é o Rivaldo, André. Não, o Rivaldo é um ex-jogador em atividade. Ele teria condições de jogar num time da Série B. Um bom time da Série B. Mas ele não tem pique mais para a Série A. Ele é lento. Naquele jogo contra o Avaí, ele não poderia ter entrado. E isso está atrapalhando o São Paulo. Atrapalha o comando do Carpegiani. Antes da Copa de 2002, as pessoas já diziam que o Rivaldo era lento. Foi o melhor jogador da Copa. Imagina 10 anos depois. Não, o Rivaldo, ele entrou bem no ano passado, né? Esse ano ainda. Quer dizer, foi esse ano, foi no ano passado. Entrou bem no Campeonato Paulista em alguns jogos. Fez grandes jogadas. Tem que ver se ele tem condições de manter essa regularidade, de jogar bem. De qualquer modo, o jogador, por melhor que seja, se ele tem cadeira cativa, se ele é que manda no time, ele sempre é um problema para o time. E é melhor, às vezes, não ter um bom jogador, ter um péssimo jogador, mas que se integra com a equipe, do que ter um excelente jogador que acaba colocando em xeque a autoridade do técnico. Sabe quem foi cotado para ser técnico do São Paulo? Quem? Rogério Ceni. Aí ele não aceitou. Ele então teria as duas funções, acumularia as duas funções. Acumularia as duas funções. Isso, o que mostra que, além de ser um grande jogador, ele é uma grande personalidade. Uma grande personalidade. Uma grande liderança. Só que ele não quis entrar nessa roubada, não. Porque claro, ia ser frio, Aí ele assume essa aí, toma 3 partidas e depois ele deixa de ser técnico, volta pro gol. O presidente do São Paulo é um brincalhão. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Mais do Brasileirão. As estreias de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Avaí.